É isso aí, galera. Hoje a gente tá aqui para encerrar aquela série de vídeos sobre a vida do Bob Marley e a história do reggae. Se esse assunto te interessa, então já deixa aquele like aí pra mim, hein? Eu vou rodar a vinheta enquanto vocês vão se inscrevendo aí no canal e ativando o sininho para receber as notificações, beleza? Daqui a pouquinho a gente já vai começar a conversar sobre música. Eu sou o Johnny do Carmo, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Se vocês ainda não assistiram os primeiros vídeos, então eu vou deixar aqui em cima, tá? O card para vocês acessarem o primeiro vídeo e ver essa história desde o comecinho, que é muito interessante, muito legal. Muito bem, no vídeo anterior a gente falou sobre o lançamento dos discos Catch a Fire e Burning do Bob Marley, a excursão que ele fez pelos Estados Unidos e também como aos poucos ele foi conquistando o respeito e a admiração de artistas muito renomados. Então, vamos continuar, né? Estamos no ano de 1974 e o Bob Marley lança o seu disco chamado Natty Dread, que contém um dos maiores sucessos que ele teve na carreira dele, que foi No Woman, No Cry. Nesse disco já não contamos com a presença nem de Peter Tosh, nem de Bunny Wailer. Os dois já haviam saído da banda para seguir carreira solo. Em 1976, o Bob Marley lança Rastaman Vibration. E com esse disco ele alcança enorme sucesso nos Estados Unidos. Enquanto isso, lá na Jamaica, o Bob Marley já era considerado praticamente uma divindade. Ele era o porta-voz daqueles mais oprimidos, graças às mensagens de paz que ele pregava em suas músicas. Mas o ano de 1976 foi definitivo para o Bob Marley, não só por causa do lançamento do disco. Em 1976, a Jamaica vivia uma espécie de guerra civil. Existiam dois partidos principais que controlavam o jogo político lá na Jamaica. Um era o PNP, Partido de Michael Manley, sigla para Partido Nacional do Povo, e era um partido que tinha cunho socialista. Do outro lado nós tínhamos o JLP, sigla em inglês para Partido Trabalhista Jamaicano, e era liderado por Edward Seaga. Dizem aí as más línguas que Seaga tinha uma ligação com a CIA. Era um partido já com orientações à direita, era um partido que tinha uma política bastante entreguista. Foi uma época muito difícil para a história da Jamaica porque existia muita violência, as pessoas estavam literalmente se matando por causa de política lá. O Bob Marley permanecia neutro politicamente, mas os dois líderes procuravam o apoio dele, claro. O Bob Marley exercia nessa época uma grande influência, principalmente sobre os jovens jamaicanos. Mas a única coisa que o Bob Marley queria era paz. Ele não queria ser envolvido em confrontos políticos e nem nada parecido. Acontece que no dia 5 de dezembro daquele ano, o Michael Manley, que era então o primeiro-ministro lá da Jamaica, organizou um show pela paz. Ele queria realmente acabar com aquela situação de violência que estava acontecendo lá na Jamaica. E ele convidou o Bob Marley para tocar nesse show. Deu trabalho, mas o Bob finalmente concordou fazer esse concerto. Era um festival pela paz e se chamaria Smiley Jamaica. Porém, 2 dias antes do show, no dia 3 de dezembro, o Bob Marley sofreu um atentado. 7 homens armados invadiram a mansão do Bob Marley e atiraram pra caramba lá dentro. Relatórios da polícia indicam que foram disparados mais de 80 tiros. Milagrosamente, ninguém morreu nesse atentado. Mas olha só as consequências. A Rita Marley, a esposa do Bob Marley, levou um tiro na cabeça,
mas a bala passou de raspão, ficou alojada entre o couro cabeludo e o crânio dela e ela não teve nenhum tipo de consequência mais grave. Já o empresário Don Taylor, que na hora dos tiros acabou se jogando na frente do Bob Marley para proteger ele, levou 5 tiros na região do abdômen e teve que viver o resto da vida em cadeira de rodas. Já o nosso Bob Marley levou um tiro no peito e a bala atravessou e ficou alojada no braço esquerdo dele. Mesmo ferido, o Bob Marley subiu no palco no dia 5 de dezembro e fez o show Smile Jamaica numa performance memorável. Ele, durante 1 hora, conseguiu cantar, dançar e no final do show ele abriu a camisa para mostrar os ferimentos dele para o público e novamente pediu pela paz. Após esse episódio, Bob Marley continuou recebendo muitas ameaças de morte, tanto para ele quanto para a família, para os filhos, e então ele resolveu se mudar para a cidade de Londres, lá na Inglaterra. Enquanto estava morando lá na Inglaterra, o Bob Marley compôs e lançou o disco Exodus, que é considerado pela crítica aí um dos melhores discos da carreira dele. É nesse disco que contém a música Three Little Birds. Ó, o card tá aqui em cima para vocês me verem cantando ela, hein? Em 1978, Bob Marley excursiona pela África e lança um disco chamado Survival. Esse disco contém uma música chamada Zimbábue, onde ele mostra simpatia à luta dos negros anti-apartheid na África. Essa música não agradou as elites africanas e na África do Sul essa música e o disco foram proibidos de serem executados. Ainda em 1978, o Bob Marley volta para Jamaica e faz um show. E nesse show ele convida os 2 líderes políticos da Jamaica, que era o Michael Manley e o Edward Seaga, para subirem juntos ao palco com ele e se darem as mãos. Dessa forma, o Bob Marley conseguiu trazer a paz para o país dele, a Jamaica. Que homem, hein? Os 2 apertaram as mãos e o público simplesmente foi à loucura. Acabou os conflitos na Jamaica depois disso. Pois bem, chegamos ao ano de 1980. Lembram lá no outro vídeo que eu tinha falado para vocês que eu ia contar uma história legal aí sobre o Bob Marley ter vindo aqui pro Brasil? Então chegou a hora, hein? Em março de 1980, o Bob Marley foi convidado a vir para o Brasil porque a gravadora Ariola ia fazer uma festa de lançamento do seu selo e o Bob Marley era a celebridade escolhida para vir aqui prestigiar essa festa. Juntou também com a vontade que o Bob Marley sempre manifestou de querer conhecer o Brasil. Pois bem, o Bob Marley pegou um avião lá de Londres e veio para o Brasil, só que ele teve que parar em Manaus para reabastecer. Em 1980, o Brasil ainda vivia uma ditadura militar. Estava um pouco mais enfraquecida, mas ainda assim os militares ainda estavam no poder. Acontece que a galera que é militar também não é muito chegada, né, naquelas mensagens de paz que o Bob Marley falava nas suas músicas e resolveram encher o saco dele lá na alfândega. Ao chegar lá no aeroporto lá de Manaus, o Bob Marley, quando foi se encontrar com a Polícia Federal, não conseguiu lá ter muito sucesso nas negociações. Ele foi liberado, mas não quiseram emitir o visto de trabalho dele. Isso significou que ele não podia se apresentar nem fazer nenhum tipo de show aqui no Brasil. Era um visto apenas de turismo. Caso ele desobedecesse essas ordens, ele podia ser preso, então ele resolveu não arriscar. Em 1980, o Bob Marley ainda não era tão famoso aqui no Brasil, então ele pôde circular livremente pelas ruas. Lá de Manaus, ele pegou um avião e veio para o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Então ele andou tranquilamente pelas ruas da cidade, conheceu as praias,
Dizem também que ele foi conhecer a favela da Rocinha. Ele veio acompanhado de alguns amigos dele. Eram eles Jacob Miller, que era o vocalista da banda Inner Circle, o Junior Marvin, que era o guitarrista da banda do The Wailers, o produtor e proprietário da Island Records, que era a gravadora do Bob Marley, o Chris Blackwell, e também a modelo francesa Nathalie Delon, que era ex-mulher do Alain Delon, famoso ator. Eles ficaram todos hospedados no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. O Bob Marley era um grande adepto da cultura Rastafari, então ele não podia comer certos alimentos. Lembra? Eu já expliquei isso nos outros vídeos. Por ele ter vindo sem um cozinheiro, então ele resolveu se alimentar apenas de frutas e sucos enquanto ele estava aqui no Brasil. Foi a primeira vez que ele experimentou o maracujá e a manga e ele adorou. O Bob Marley, para quem não sabe, era um grande fã de futebol e admirador do futebol brasileiro. Ele era um fã assumido e declarado do Pelé. E claro, ele chegou aqui no Brasil, quis jogar bola e foi convidado para jogar no campo do Politeama, que é um clube de futebol de propriedade de ninguém menos do que Chico Buarque. Então o Bob Marley, junto com a comitiva que o acompanhava de amigos, jogou bola no campo do Politeama com caras como Chico Buarque, Moraes Moreira, Alceu Valença, peraí, quem mais aqui? Antes que eu me esqueça. Toquinho, a memória não tá muito boa. E com o craque da seleção brasileira da época, o Paulo César Caju. Então o Chico Buarque montou lá os times e colocou o nosso Bob Marley para jogar no mesmo time que ele. Claro, convidados, né? Tem que estar ali, né? Junto, pá. Acontece que o Bob Marley não era tão bom de bola assim, né? Mas eles jogaram juntos e o time do Bob Marley acabou vencendo a partida por 3-0. Os gols foram do Chico Buarque, do Paulo César Caju e do Bob Marley, que acabou fazendo um gol. Não sei como aí, mas ele fez. No final do jogo, que durou aproximadamente aí uns 20 minutos, porque também o Bob Marley tinha outros compromissos que não podiam ser adiados, então ele só jogou um pouquinho para fazer uma presença ali. Ele ganhou uma camisa do Santos com o número 10, que ele reconheceu na hora como sendo o número da camisa do Pelé. Tirou foto com a galera, foi muito simpático, atendeu todo mundo. Afinal, o Bob Marley era sim um rapaz muito simpático, muito gente boa. Então, naquele mesmo dia, ele foi à festa da gravadora da Ariola, que aconteceu lá no Morro da Urca, num lugar chamado Noites Cariocas. Ele assistiu a shows da Baby do Brasil, que na época ainda era conhecida como Baby Consuelo, e também do Moraes Moreira. Ele também adorou. Todo mundo tava esperando que o Bob Marley fosse lá, subisse no palco e desse uma palhinha, aquela famosa canja pra galera que tava lá no lugar. Porém, a polícia estava presente, fiscalizando tudo muito de perto, e como o Bob Marley não tinha aquele visto para trabalho aqui no Brasil, se ele subisse para cantar uma musiquinha que fosse, ele podia ser preso, então ele resolveu não arriscar, né? Porém, os empresários da Ariola gostaram muito do Bob Marley, ele se mostrou um cara muito aberto, muito simpático, e eles convidaram para que o Bob voltasse ao Brasil para posteriormente fazer alguns shows. Pena que não deu. No dia seguinte, o Bob Marley precisou voltar a Londres porque ele estava com o calendário apertado e estava bem no meio das gravações do seu próximo disco. Porém, no avião de volta para Londres, o Bob Marley levou cerca de $1.000 em equipamentos esportivos para deixar lá na Jamaica. Ele levou muitos instrumentos musicais, ele comprou violão, cuíca, comprou pandeiro, atabaque, maraca, um monte de instrumentos típicos brasileiros que ele gostou muito da sonoridade e resolveu levar para aproveitar lá nas gravações dele. Ele também disse que adorou o samba brasileiro e respeitava muito, pois os dois tinham a mesma raiz africana.
E ainda nesse avião voltando para Londres, o Bob Marley pegou aquele violão que ele tinha comprado aqui no Brasil, dedilhou e compôs uma das músicas mais memoráveis de toda a carreira dele. O nome dessa música é Could You Be Loved? Um dos maiores sucessos da carreira do Bob Marley foi composta aqui enquanto ele ainda estava em território brasileiro. Olha que legal. Então, ainda em 1980, o disco Uprising é lançado. Foi o último disco que o Bob Marley lançou ainda em vida. O disco contém a música Could You Be Loved, que, se vocês prestarem atenção, tem alguns instrumentos brasileiros, principalmente uma cuíca. E também a faixa de encerramento desse disco, que é muito emocionante, é a Redemption Song. Em setembro desse ano, cerca de 5 meses depois que o Bob Marley esteve aqui no Brasil, ele estava fazendo um show lá em Nova York, no Madison Square Garden, e acabou passando mal em cima do palco. Em 23 de setembro de 1980, ele fez um show em Pittsburgh. Foi o último show que o Bob Marley conseguiu fazer. Pouco tempo depois, é dada a notícia no mundo todo que o Bob Marley estava gravemente doente com câncer, e um câncer de pele. Foi recomendado ao Bob Marley que ele amputasse o dedão do pé, porque foi lá que o câncer começou a se desenvolver. Porém, por motivos religiosos, ele se recusou. E também dizia que se ele tirasse, se ele amputasse o dedão do pé, isso ia afetar a performance dele dançando em cima do palco, e era uma coisa que ele não queria. Afinal de contas, ele tinha 35 para 36 anos, estava no auge da carreira. Só que essa era uma doença muito agressiva. Logo, esse câncer se espalhou para o estômago, pulmão e pelo cérebro do Bob Marley. Ele foi atrás de um tratamento alternativo lá na Alemanha, se tratou, ficou internado lá por alguns meses, mas infelizmente o quadro dele não melhorou e ele acabou vindo a falecer. Ele, no finalzinho, pegou um avião porque a intenção dele é que ele passasse os últimos dias de vida dele com os familiares lá em Kingston. Mas ele não conseguiu completar a viagem e no dia 11 de maio de 1981, após 8 meses de dura luta contra essa doença, o Bob Marley faleceu. Ele ainda tinha aquela bala alojada no braço esquerdo dele. Ele é considerado o rei do reggae. Ele é tido como o porta-voz dos oprimidos e é considerado a primeira celebridade do terceiro mundo. Ele sempre foi um defensor da paz, da liberdade, da igualdade de direitos, igualdade social e contra o racismo. Por isso, ele é um cara fantástico. Mas irritava muita gente, como é de se esperar. O Bob Marley, juntamente com os Wailers, abriu caminho para várias bandas e artistas importantes, tais como o Inner Circle, o Jimmy Cliff, o Winnie Kamoze e o Max Romeo, entre outros por aí. Vou deixar aqui também um card para vocês acompanharem a minha performance cantando uma música do Inner Circle, Games People Play. Aqui no Brasil, a influência do Bob Marley também é muito grande. Todo mundo conhece as bandas Cidade Negra, Skank, Nat Roots, Tribo de Já, Filosofia Reggae, Mato Seco, Criolo e vários outros por aí que se inspiraram muito no Bob Marley e nas suas mensagens. O Bob Marley deixou 11 filhos, muitos deles artistas também, e foi o responsável por tornar o reggae um gênero da Jamaica para o mundo. É isso aí, galera. Gostaram? Então escrevam aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, dessa série que eu fiz sobre o reggae e sobre o Bob Marley. Eu tô aguardando ansiosamente as críticas e as sugestões de vocês, viu? Aproveita também, pede pra mim aquela música que você tanto gosta, pede pra eu falar de algum artista que vocês admiram, que eu vou com muito prazer fazer isso, tá bom?
É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Valeu mesmo. Até o próximo vídeo. Tchau.